Arro pessoal, Jackson Dorta. Hoje é dia 20 de julho de 2026 e eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas maravilhosas, né? Nós estamos aqui no grande hotel de Ouro Preto, aonde uma parte disso daqui foi desenhada pelo Oscar Niemeyer. E o ano passado eu tive aqui, né? Em Ouro Preto. E nós ficamos num bom hotel aqui e tal, mas a gente passou aqui, eu olhei esse hotel e falei, cara, um dia eu vou estar hospedado aqui, né? Porque me encantou a estrutura do hotel. Eu vou mostrar para vocês, nós estamos aqui num quarto que é acho que é o melhor quarto aqui, um dos melhores, né? Que ele tem 2 andares. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, eu queria compartilhar, olha isso daqui. Então, de uma parte do quarto você acaba tendo essa visão. E eu vou descer com vocês também, para vocês verem. Aqui tem uma escada, né, de madeira. Então, esse hotel é de 1944. Então aí já é bem velhinho, né? E nós vamos aqui, deixa eu mostrar para vocês a sacada aqui, ó. Essa varanda que nós temos aqui, parte de fora. E olha o visual que nós temos aqui. Só. Então isso daqui é o coração de Ouro Preto, né? Nós estamos no centro. Mas Ouro Preto são as histórias de Ouro Preto, tá? E deixa eu mostrar, também vou caminhar com vocês aqui, mostrar um pouquinho aqui, a porta do quarto. Então, esse daqui lá é o quarto, opa! E aqui, corredor, já tá o pessoal aqui em operação para fazer a limpeza. E pessoal, ficamos aqui basicamente de ontem para hoje, mas foi muito significativo. Aqui desse lado fica à direita, onde nós estávamos, ficam os duplex, e à esquerda aqui ficam os standard, né? São apartamentos um pouquinho mais simples, mas também são de igual beleza. Tá aqui, olha, e aqui acho que, eu não sei se daqui acho que é de Belo Horizonte, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora, Brasília. Eu pensei que fosse de Brasília, né? Mas como nós estamos em Minas, falei talvez o Neymar tenha feito alguma coisa parecida aqui em Minas. Já estamos passando aqui pelo hall de entrada, né? Então aqui nós temos toda uma parte de sofás. Ali atrás nós temos a recepção e vocês vão vendo, né, uma arquitetura bem específica, diferenciada que a gente tem aqui, né? Tá aqui, ó, famílias aqui curtindo o hotel. Aqui, olha, né, as janelas. E aqui a gente tem uma salinha de televisão, né? E ontem, na verdade, na sexta-feira a gente assistiu uma parte da semifinal da Copa do Mundo aqui. Então, fiz questão de mostrar, compartilhar com vocês um pouquinho, porque esse hotel, como eu disse para vocês, o ano passado, quando eu estive aqui, me chamou muito a atenção, mas vim e compartilhar com vocês isso, mas também falar sobre a importância dos ambientes, né? Então, a hora que você está num lugar como esse daqui, né, e de verdade, uma situação aqui é que esse hotel
pela importância, pela história dele, né, pode estar já poderia ter algumas modernizações na sua estrutura. Mas aqui me encantou a energia e a frequência. Imagina em 1944, quando foi inaugurado esse hotel aqui, o que seria essa estrutura. E aqui você está em Ouro Preto, né? Então, em Ouro Preto você tem toda uma questão de padrão arquitetônico. Você tem muito, onde o período do ouro aqui, né, da então Vila Rica, muito forte. E quando se coloca uma estrutura dessa, um hotel com essas linhas aqui, acredito que era realmente uma coisa diferenciada. Mas, de novo eu digo para vocês, né, eu vim aqui porque a frequência do lugar me encantou muito. Estar nesse ambiente, poder andar aqui nesse espaço, né? Minha família tá lá também, né? Minha esposa e minha filha, e eu fiz questão de nós estarmos aqui para sentir essa frequência de Ouro Preto. Então, a cidade em si já é maravilhosa, tem toda uma história. Então, desde Vila Rica, desde Ouro Preto, capital de Minas Gerais, né, até quando se encerrou o ciclo do ouro, né, onde as minas esgotaram a sua produção efetivamente de ouro, e então Ouro Preto passou a ser uma cidade e a capital do estado passou para Belo Horizonte. Andar nessas ladeiras de Ouro Preto é vivenciar uma história maravilhosa do Brasil. Aqui nós conseguimos sentir a importância de todos esses povos que fizeram parte da fundação e talvez a fundição de raças que nós também temos aqui no nosso Brasil. Então você, por exemplo, nós entendemos o processo histórico das coisas. Então a gente ouve muitas, às vezes criando animosidade por você ser preto, por você ser branco, por você ser isso ou aquilo. E aqui, por exemplo, em Ouro Preto você encontrou todos. Jackson, mas muitos vieram escravizados. Eu sei que vieram escravizados. Eu sei que é uma parte da nossa história que nós não podemos permitir que aconteça. Mas foi justamente esse fluxo de escravos que vieram para o Brasil que deram origem a essa raça maravilhosa que somos nós brasileiros, né? Eu tenho na minha origem de tudo. Tenho minha mãe e a parte da minha mãe que são negros, né? Tenho o meu pai que são italianos, espanhóis, também com certeza são negros. E quando você vem aqui em Ouro Preto você vê isso então gritante, né? Ontem nós fomos conhecer a mina central. Então uma mina que tem 600 metros aqui, que passa sobre todo o centro, né? Fica sob a Praça da Liberdade aqui, ou a Praça Tiradentes, né? E enfim, é muito ver o que foi feito naquele tempo, ver a força desse povo que conseguiu extrair ouro dessas profundidades. E quando eu falo isso, hoje eu tenho orgulho desse povo que nós nos tornamos, por todas esses cruzamentos, esses encontros que nós tivemos de raças, de crenças. Aqui em Tiradentes também fica muito marcado a questão religiosa, em especial a força da Igreja Católica. Então, quando você anda aqui, todas as igrejas, cada igreja com sua história, e essas igrejas mostrando também, contando as histórias das histórias. Então, tem as igrejas que eram dos nobres, tem as igrejas que eram da classe média, né? O pessoal aí, os militares, que eram os comerciantes, e você também tem a igreja dos escravos. Cada uma com a sua peculiaridade, com as suas marcas, mas todas, de uma forma ou de outra, conectando essa civilização, essa gente, né, a essas raízes
nossas, vamos dizer, cristãs, e nesse caso específico, eu creio que mais ligadas à Igreja Católica. Mas isso é parte do encantamento dessa miscigenação que nós temos aqui no Brasil, não só em Ouro Preto. Mas Ouro Preto, pessoal, é uma cidade diferenciada, né? Então, estamos encantados. Nós viemos ano passado, esse ano nós estamos aqui. Depois de um tour que nós fizemos aí, então nós passamos, nós viemos para Inhotim, né, onde nós vimos lá o que aconteceu na barragem lá da cidade, fugiu o nome agora, mas é onde tem Inhotim. Depois fomos para Belo Horizonte. Depois de Belo Horizonte nós ficamos em Catas Altas. Depois de Catas Altas nós ficamos o primeiro dia em Catas Altas, que nós chegamos. Depois nós ficamos no Mosteiro do Caraça e depois nós viemos para cá. Nós passamos também por outra cidade aqui que faz parte desse ciclo do ouro, daqui a pouco eu me lembro. E daqui nós estamos indo agora para Ibitipoca, né? Então, mas aquilo que eu digo para vocês, essa viagem para mim está sendo uma experiência muito forte. Eu creio que seja o encerramento de um ciclo, para a abertura de um novo ciclo. E agora quando eu retornar para Guarulhos, eu vou pegar de uma forma muito intensa, a construção do Leader Club, que é uma escola de loucos que querem transformar o mundo a partir da verdade, da justiça, do amor, dos valores mais elevados. Tá? Então, quis partilhar isso com vocês. Tá aí. Se vierem para Minas Gerais, conheçam Ouro Preto. Se vierem para Ouro Preto, se conectem com a cidade. É uma cidade simplesmente maravilhosa e mostra a força do nosso povo, da nossa raça. Aliás, eu acho que vale a pena eu compartilhar aqui com vocês. Sempre que eu falo de Ouro Preto, uma coisa que me encanta é essa força que nós tivemos para construir uma cidade dessa no meio do nada. Então, por mais que tinha o interesse do ouro, por mais que nós tivemos Tiradentes, por mais que nós tivemos a independência, mas todas essas são fases necessárias para o fortalecimento da nossa brasilidade, de nós entendermos que nós somos todos brasileiros, esse povo maravilhoso. Eu sempre falo, né, os homens que escreveram nossas histórias, ou a história do Brasil. Então, quando nós temos aí um Dom Pedro I, imaginem em 1822 o que foi que esse cara conseguiu, mantendo essa unidade do Brasil. Um país desse tamanho, um país continental, que naquele tempo você não tinha WhatsApp, naquele tempo você não tinha correio, você não tinha telégrafo, você não tinha nada disso. E mesmo assim nós conseguimos manter essa unidade. Então esse nosso país é um país diferenciado. Nós temos que fazer a nossa parte para manter esse legado. E nós temos que fazer essa parte para entender o que acontece aqui e fazer irromper desse Brasil maravilhoso, o Brasil coração do mundo, a pátria do Evangelho. Vamos fazer isso acontecer, porque é necessário e é tempo. Jackson Dorta, grande honra compartilhar essas histórias com vocês. Me sigam nas redes sociais, @JacksonDorta, que sempre a gente vai postando um pouquinho do que a gente vai fazendo, dessas experiências, dessas nossas histórias. É uma grande honra estar aqui. Gratidão.